Olá, graça e paz, boa noite a todos que estão acompanhando através do canal do Ministério Águios, e hoje está sendo aí transmitido também pelo nosso perfil aí no Instagram, certo? Então Deus abençoe a todos vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós estamos aqui, na verdade, para um estudo bíblico que fazemos pelo canal do nosso ministério, ou estamos atualmente num estudo sobre o tema louvor e adoração. Quem não está acompanhando aí pelo canal do nosso ministério, pode acessar o canal, youtube.com/águios, ou você pesquisa aí, se for no aplicativo do YouTube, somente o termo Águios, e estaremos lá no nosso canal com esse estudo bíblico. Então hoje estamos gravando aí a lição número 12, que será dividida em duas partes, e nós vamos ver um tema bem interessante, eu acredito um tema super importante aí para a igreja, principalmente também nesse caso aqui, para quem trabalha com a parte de louvor. Claro, não é só direcionado para o pessoal de Ministério de Louvor, é para toda a igreja. E claro, quem faz parte do Ministério de Louvor, principalmente o pessoal que escreve músicas, deve atentar bem para esse ensinamento aqui. Então vamos fazer uma breve oração e começaremos o nosso estudo bíblico. Querido Deus, nosso Pai Celestial, queremos te agradecer, te louvar, te engrandecer por mais esta rica e maravilhosa oportunidade de estarmos aqui aprendendo a Tua Palavra. Usa a minha vida nessa continuidade do estudo bíblico sobre o tema louvor e adoração. Em nome de Jesus, fala ao Teu povo, ensina, esclarece, retira toda dúvida, traz instrução, traz sabedoria para todo aquele que está aí acompanhando o nosso estudo bíblico. Então, queridos, essa aula de hoje, nós vamos tratar desse tema que é ensinando pelo louvor. Através do louvor, nós podemos aprender a palavra. Nós vamos ver algumas coisas sobre isso aí. Ok? Primeiramente, vamos meditar aqui no Salmo 22, versículo 3, termo bastante conhecido do pessoal aí, principalmente quem ministra louvor, sempre citando essa passagem bíblica tão importante. Diz aqui o Salmo 22, versículo 3, diz: porém tu és santo, tu que habitas entre os louvores de Israel. E nós já vimos aqui, através dos vários professores, pregadores que passaram por esse estudo especificamente, praticamente todos os nossos pregadores deram aqui aulas. Nós já vimos que Deus busca aqueles que o adoram em espírito e em verdade, Deus deseja isso. Deus, como um bom marido, ele é apaixonado pela sua esposa, Nós já citamos esse tipo de coisa, e Deus busca esse momento onde a noiva, a sua esposa, a igreja, o seu povo, o adora. É um momento de amor entre Deus e os homens, e Deus tem prazer nisso. E a Bíblia nos revela aqui, no Salmo 22, versículo 3, que Deus habita no meio dos louvores do seu povo. A gente já viu muita coisa. Se você está vendo pela primeira vez esse estudo, convido você a acompanhar as demais aulas que foram ministradas e estão no nosso canal, ali no YouTube, certo? Então Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Nós já vimos bastante qual é o louvor que agrada a Deus. É o louvor que é segundo a palavra de Deus, é o louvor que é feito de coração sincero, é o louvor que é feito em espírito. Hoje, na nova aliança, nós temos a presença de Deus habitando dentro de nós. Em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, nos é revelado ali que hoje nós somos o templo do Espírito Santo, Paulo, o apóstolo Paulo, pelo Espírito de Deus, diz ali: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Templo é lugar de adoração, é lugar
onde as pessoas prestavam culto a Deus, aos seus deuses, né, nas nações pagãs, e nós, cristãos, prestamos o nosso culto a Deus no templo, mas ali fala do templo do nosso corpo. Então, queridos, a palavra de Deus, ela contém um livro que é um livro de louvores, que são os salmos. A gente está aqui mesmo, acabamos de ler um salmo, né? E vários salmos, eles foram escritos sobre Mizimor, né? Isso é um termo hebraico que tem lá no salmo. Por exemplo, o Salmo 15, ele inicia dizendo Mizimor de Davi, né? Isso, em muitas traduções, eles não colocaram isso aí porque isso é um termo que está ali no início do Salmo como tipo introdução. E o que é Mizimor? O Salmo 15 é um Mizimor escrito por Davi. Mizimor é uma palavra hebraica que quer dizer instrumento musical. Então esse Salmo, o Salmo 15, ele era uma canção. O Salmo 16 é um Miquitã, que é um poema. E o Salmo 17 é um Tefilá, que é uma súplica ou intercessão. Certo? Então, os salmos, vários deles, eles têm na introdução do salmo, nem sempre as traduções trazem isso, mas vários dos salmos são Mizimor, ou seja, eles são salmos que eram escritos como letras de música e deveriam ser cantados nos cultos ao Senhor. Então, Deus habita no meio dos louvores. Vários salmos têm essa característica de serem músicas. Nós vemos, por exemplo, aqui o Salmo 22, isso também não está em algumas traduções porque é uma espécie de introdução, mas se você observar a Bíblia originalmente, a Bíblia hebraica, ele estará lá. No Salmo 22 começa assim, o Salmo 22, certo? Ele diz: ao mestre de canto, segundo a melodia corça da manhã. Salmo de Davi. E aí ele começa o texto do Salmo. E se nós observarmos aqui no Salmo 22, você tem diversas profecias sobre Cristo. É uma canção que traz uma ministração profética. E aí nós já vemos quão importante nessa questão dos louvores, né? Os louvores precisam ter uma unção, eles precisam ter uma letra que seja biblicamente correta, né? E através do Salmo 22, Deus fala como é que Jesus iria morrer. Ele fala detalhes, né? Aqui no versículo 16, por exemplo, ele diz: pois me rodearam cães, o ajuntamento de malfeitores me cercou, traspassaram-me as mãos e os pés. Era uma música cantada lá no culto do povo de Israel. Ao mesmo tempo era uma ministração profética que falava dos sofrimentos do Messias, mostrando o Messias, né, que Jesus, mostrando como ele haveria de morrer, teria as mãos e os pés traspassados. Então, queridos, através dos louvores nós podemos ensinar a palavra. Vamos ver aqui também no Salmo, né, o Salmo 145, deixa eu ver aqui. Salmo 145, versículos 4 a 12, diz assim: uma geração louvará as tuas obras a outra geração, e anunciarão as tuas proezas. Falarei da magnificência gloriosa da tua majestade e das tuas obras maravilhosas. E se falará da força dos teus feitos terríveis, e contarei a tua grandeza. Proferirão abundantemente a memória da tua grande bondade, e cantarão a tua justiça. Olha só o louvor sendo usado para anunciar as obras do Senhor, os feitos do Senhor, a palavra de Deus, a grandeza de Deus para as gerações futuras, as outras gerações, e a igreja de maneira geral.
O versículo 7 diz: proferirão abundantemente a memória da tua grande bondade e cantarão a tua justiça. Piedoso e benigno é o Senhor, sofredor e de grande misericórdia. O Senhor é bom para com todos, as suas misericórdias são sobre todas as suas obras. Todas as tuas obras te louvarão, ó Senhor, e os teus santos te bendirão. Falarão da glória do teu reino e relatarão o teu poder. Olha só agora o versículo 12. Para fazer saber aos filhos dos homens as tuas proezas e a glória da magnificência do teu reino. Veja, tudo isso através de quê? Dos louvores. Gente, é super importante a gente entender que louvor não é apenas uma música evangélica. Tem muitas músicas aí cristãs que elas trazem uma doutrina errada. Então a gente tem que ter muito cuidado com as músicas que a gente canta e com as músicas que a gente canta tanto na nossa vida privada como na própria congregação. Nós vamos já falar um pouco sobre isso. Então nós vemos aqui o Salmo 45 mostrando da importância do louvor como um meio, como uma ferramenta para o ensino da palavra, para mostrar as grandezas de Deus, para ensinar a palavra para as gerações de servos e servas do Senhor, no futuro, para agora e sempre, né? Então é necessário a gente usar o louvor e usar essa ferramenta com cuidado de ensinarmos a verdade através do louvor. Algo que eu quero chamar a atenção nesse estudo de hoje, nessa aula de hoje, é exatamente o problema que, na verdade, a gente está aqui para procurar orientar, que é a falta de entendimento da palavra de Deus. Aqui em Marcos capítulo 12, versículo 24, diz assim: e Jesus respondendo disse-lhes: porventura não errais vós em razão de não saberdes as Escrituras, nem o poder de Deus? Então aí nós já vemos um grande problema. O louvor, Deus habita no meio dos louvores, mas Deus busca aqueles que louvam em espírito e em verdade. A gente já falou sobre isso. A verdade é a palavra de Deus. Nós precisamos louvar a Deus de acordo com a sua palavra, com a verdade. E o louvor, ele é uma grande ferramenta para o ensino da palavra do Senhor. Então é necessário que o louvor, as letras dos louvores precisam estar de acordo com a palavra de Deus. Por quê? Porque inclusive a música, ela é também a música de maneira geral, é uma ferramenta para influenciar pessoas, para influenciar gerações. A música influenciou gerações. Houve uma revolução musical aí nas décadas passadas, e muitas das coisas que hoje nós vemos o fruto delas foram semeados, aliás, por meio de grandes bandas, de artistas, músicos principalmente, que influenciaram o mundo através das suas músicas. Uma música que eu lembro, eu ainda era descrente há muitos anos atrás, mas não foi tantos anos atrás. A música, o autor dela já tinha morrido, né? Mas eu era do mundo, não tinha me convertido ainda. E houve uma eleição numa rádio FM aqui de Natal, né, daqui da nossa cidade, para escolher a melhor música de todos os tempos. E várias grandes músicas aí do mundo apareceram nessa lista, mas a música que foi escolhida como sendo a melhor música de todos os tempos foi a música Imagine, de John Lennon. E quem conhece essa música, eu mesmo já cantei ela muitas vezes no passado, né, antes de conhecer o Senhor. Quem conhece essa música, é uma música que ela é aquela famosa o sonho, né? O sonho, quando John Lennon morreu, disseram, o sonho acabou, porque a música, ela dizia assim, incentivava a dizer, imagine, né, que é o título da música, imagine que não existem céus, imagine que abaixo de você não existe inferno, aqui acima de você apenas o firmamento, né, que ele fala. E ele começa, na verdade, a música é um incentivo às pessoas a abandonarem a sua fé em Deus
e vamos formar aqui uma grande irmandade sem Deus, vamos viver todo mundo em amor, etc. Ou seja, vamos viver sem Deus, mas vamos viver em paz uns com os outros, em amor e tal, e tal, e tal. E aí o resultado foi que isso influenciou gerações e gerações de pessoas ao ateísmo. O próprio John Lennon foi morto, foi assassinado por um dos seus fãs. E o sonho acabou, porque realmente era uma ilusão, era um sonho. Não é possível a gente viver em paz num mundo cheio de pecado, né? Mas o que eu quero falar, acabei me desviando um pouco do assunto, mas eu quero chamar a atenção para o poder da música, como hoje as pessoas são muito mais ateias, nós temos muito mais ateus do que em épocas passadas. Isso foi semeado através do ensino secular e através da música também. Ok, gente? Então a música ela é muito poderosa nesse sentido de influenciar as pessoas. E, claro, Deus criou a música também para transmitir a palavra de Deus. Então, se uma pessoa, o compositor, principalmente o compositor, claro, né? Não é só o cantor, o compositor que vai criar aquela letra, se ele não tiver conhecimento de Deus, se ele não tiver conhecimento das Escrituras, ele vai fatalmente criar letras que estarão erradas, doutrinariamente erradas. E isso vai influenciar pessoas. Então é super importante, né, para alguém que está atuando nessa área, não só que vai compor, o compositor principalmente, mas aqueles que vão ministrar precisam estar cientes e tem que ter realmente uma orientação pastoral. Vou falar rapidamente sobre isso. Então Jesus mostra aqui, dentro do contexto, ele está falando para os saduceus, que era um grupo que não acreditava em ressurreição, e Jesus fala que eles não acreditavam em coisas erradas, porque eles não conheciam as Escrituras. Aqui no versículo 27, Jesus pega e cita um versículo que provavelmente os saduceus conheciam, mas eles conheciam de ouvir falar, eles não entendiam o que o versículo queria dizer. E aí Jesus explica o versículo, e Jesus diz no versículo 27 aqui: ora, Deus não é Deus de mortos, mas sim é Deus de vivos, por isso vós errais muito. Então observe, aquelas pessoas que não conhecem as Escrituras e nem conhecem o poder de Deus, elas erram muito. E trazendo aqui para o nosso tema, né? Então, quando a pessoa vai ensinar através de louvor, ele vai criar uma letra de uma música, ele precisa realmente de orientação do Espírito Santo, obviamente, mas precisa ser orientado pelas Escrituras, precisa, né, criar canções que estejam de acordo com a doutrina da nova aliança. Eu vou entrar no terceiro ponto aqui, que é o perigo de muitas letras de canções cristãs que nós temos. E aí eu queria fazer uma ressalva aqui. Não estamos aqui para condenar ninguém, nem para criticar as pessoas, os cantores que cantam essas músicas. Muitas vezes não são eles que fazem a composição da letra. Algumas vezes são, outras vezes não são. Eu vou citar aqui algumas letras, eu não sei quem foi que criou essas letras, também não me interessa, mas são canções bem conhecidas que as pessoas estão sempre repetindo, e muitas vezes isso se torna doutrina, como eu já vi pessoas dizer: irmãos, e não sei o que, como diz naquele hino tal, e aí a pessoa cita um hino como se fosse uma doutrina, e influencia muito. Então é muito perigoso quando você joga uma doutrina errada numa letra de uma música, certo? Mas não é uma crítica ou condenação às próprias pessoas, né? Existe todo um mercado aí fonográfico que consome realmente muita música e tem que estar sempre criando música e se profissionalizou. Então isso tem um lado bom e um lado ruim. Mas o fato é que nas nossas igrejas, né, principalmente se você é um pastor, um líder de louvor, precisa estar atento às letras, para ver se realmente está de acordo com a palavra de Deus, se está de acordo com a nova aliança, com a doutrina de Cristo. Então tem uma música aqui que diz, bem conhecida, mas assim, não estou condenando as pessoas, certo? Só para deixar claro aqui,
Eu vou abrir logo aqui a palavra de Deus. Tem uma canção que diz, eu vou falar só de algumas, certo? Não pretendo gastar muito tempo, porque se eu fosse falar de toda a letra errada, a gente não ia terminar esse estudo nunca. Mas diz assim: quer a vitória, vai chorando, geme e chora. Então o pessoal está até achando engraçado aqui. Mas olha, vamos ver aqui. E essas músicas, elas pegam na mente da pessoa, sabe? Esse é um dos poderes da música. Aquela música Imagine que eu falei, de John Lennon. Menina, teve uma vez que eu fiquei com ela na cabeça e eu sabia que aquilo não era verdade, mas aquela música fica na cabeça. Então a música, ela tem esse poder. Certo, aqui em Romanos capítulo 8, versículo 37, diz assim: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. E ele está falando de grandes tribulações, ser perseguido, reputado como ovelhas para o matadouro, né? Todo tipo de tribulação. No meio de toda essa tribulação, nós já somos mais do que vencedores. Então você não é apenas vencedor, você é mais do que vencedor. Por quê? Porque no meio da situação, Deus já garantiu para você a vitória. Essa vitória significa uma vitória contra o mal, contra o pecado, contra a doença, contra tudo. Nós já temos a vida eterna. Essa vitória nos foi dada por Cristo. Então, se você está no meio de uma tribulação, de uma situação, as promessas de Deus para você, elas já foram dadas como sim. Deus já respondeu às promessas dele. Aqui em 2 Coríntios, no capítulo 1, versículo 20, diz assim: porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Ele aqui é Jesus Cristo. Então, em Cristo, todas as promessas de Deus, Deus já disse sim para Cristo. E se você está em Cristo, você tem esse direito de filho. A Bíblia chama de privilégio, né? É a palavra grega exousia, que quer dizer poder, privilégio, direito. Está lá no Evangelho de João, no capítulo 1. A todos quantos receberam deles o poder, o direito, o privilégio de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Então você tem sim direito, tem privilégio dado por Deus gratuitamente. É uma graça, um favor que Deus nos dá. Então, no meio de toda a tribulação, no meio de qualquer circunstância, eu já tenho as promessas, eu já tenho o sim de Deus para as promessas, eu já sou mais do que vencedor. A questão de chorar e gemer, eu até entendo que o compositor da canção quis dizer que você tem que se quebrantar diante de Deus, se arrepender. Nesse sentido eu entendo, a gente entende, mas não é gemer ou chorar que vai determinar que você é mais que vencedor. Você, na verdade, precisa crer. A vitória que vence o mundo é a nossa fé. Então nós já somos mais que vencedores quando eu creio no Senhor, eu creio na sua palavra, eu ando em triunfo, como diz a palavra do Senhor, certo? E aí a questão de chorar, eu posso sim chorar, existem alguns casos bíblicos de chorar. Tiago fala que eu devo lamentar e chorar quando eu estou em pecado. Então, se eu estiver em pecado, sendo dominado pelo pecado em alguma área da minha vida, eu preciso chegar diante de Deus, me humilhar, lamentar e chorar. Outro momento que eu vou chorar é intercessão. Eu vou chorar com os que choram. A pessoa está em sofrimento. Lá em Hebreus, no capítulo 13, diz que eu devo me lembrar dos presos como se eu estivesse preso lá com eles. Claro, não está falando de eu me lembrar dos assassinos aí das gangues que mataram, roubaram, e eu vou me lembrar e ficar ali me sentindo preso com eles. Não, está falando dos cristãos que foram perseguidos e estavam presos pela sua fé. Certo? Então, explicando, é necessário a gente vigiar essas músicas. Aqui é só um exemplo, claro. Tem muitas músicas que passam essa impressão de que eu só serei vencedor e tenho que pagar certos preços, assim, chorar, jejuar, ou de que Deus me abandonou. Tem algumas músicas que falam que Deus está em silêncio, e Deus nunca está em silêncio, nunca está em silêncio. Deus fala todos os dias. A palavra de Deus é a palavra dele, é a palavra bíblica, né, que eu quero falar. Ela está falando conosco todos os dias o Espírito Santo fala conosco. O problema é que você não sabe ouvir, seu coração pode estar endurecido, você não dedica tempo à palavra, então obviamente Deus está falando, mas você
não está ouvindo. Então, é importante isso aí. Outras letras, tem uma que falam que Deus é fiel aos homens. Isso aí é equivocado, né? Tem, por exemplo, uma que diz: fiel Senhor, meu Deus, fiel a mim. E tem outra música muito conhecida, às vezes eu até canto, mas eu mudo a letra, né? Que diz: tua mercê me sustenta e me guarda, tu és fiel Senhor, fiel a mim. Certo? Então vamos ver aqui a quem Deus é fiel. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13. Diz assim: se formos infiéis, ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. Então, cuidado, Deus não é fiel a você. Essas letras estão erradas. Deus não é fiel a você. Deus é fiel a si mesmo. Ou seja, Ele é fiel à sua própria palavra, a si mesmo. Quando Ele fala alguma coisa, aquilo é a verdade. Jesus falou: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não vão passar. Então Deus, Ele permanece fiel à sua palavra para sempre. Existem alguns casos que eu vou falar aqui rapidamente, quando Deus decreta um juízo, e aí se a pessoa se arrepender, Deus suspende o julgamento, ali Ele não traz a destruição. Um caso ali de Nínive, que nós vemos no profeta Jonas. Jonas foi lá, o povo se arrependeu, Deus suspendeu o julgamento que havia decretado sobre Nínive. Suspendeu, porque 100 anos depois, mais ou menos 100 anos depois, o povo voltou a viver uma vida de pecado, e aí realmente Nínive foi destruída. Ok, gente? Então Deus não é fiel a você, Deus é fiel a si próprio, Deus é fiel à sua própria palavra. E aí, geralmente quando eu vou cantar, eu cada vez mais estou entendendo a importância das minhas palavras estarem de acordo com aquilo que eu creio. Isso está na Bíblia, né? Realmente chama-se fidelidade, chama-se integridade. A sua palavra ser realmente o que é. Porque Deus, Ele é assim, Deus, Ele é fiel, e nós precisamos ser fiéis também. Então Deus é fiel à sua própria palavra, e nós precisamos ser fiéis a Deus e fiéis também à nossa própria palavra. Deus não é fiel a mim, certo? Músicas que falam sobre Jó sempre é um problema. O livro de Jó é um problema, porque parece que os cristãos não entendem bem o livro de Jó, e aí usam o livro de Jó como se colocando aqueles versículos, aquelas coisas ali, como se estivesse na nova aliança. Isso é um equívoco. E na verdade, sempre que se pega textos do Velho Testamento, você precisa examinar esses textos à luz do Novo Testamento. Isso é muito importante. Lá em Hebreus capítulo 10, versículo 1, eu não vou nem abrir aqui, mas lá diz que tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem real das coisas. Então isso mostra que o Velho Testamento ele não trazia a imagem real do mundo espiritual, do caráter de Deus, né? Inclusive no meu livro, O Amor, a Verdadeira Natureza de Deus, tem um capítulo que trata só do livro de Jó. Certo? Então Jó foi uma pessoa que viveu antes da lei de Moisés, ele não estava debaixo da lei de Moisés. Jó, ele mesmo oferecia sacrifícios a Deus, oferecia sacrifícios a Deus pelos seus filhos. Os filhos de Jó não conheciam a Deus, o próprio Jó reconhece que não conhecia Deus, conhecia só de ouvir falar. Então Jó não estava debaixo de aliança com Deus. Com isso, o que é que acontece? O que nos protege é a palavra de Deus. Se você não tem a palavra de Deus, você está desprotegido. Jó tentava agradar a Deus do jeito dele. Como é que você sabe essas coisas, né? Baseado no Novo Testamento e em outras passagens bíblicas, mesmo do Velho Testamento. Mas você tem que ter a base do Novo Testamento para entender e interpretar corretamente o livro de Jó. Certo? Vamos ver aqui. Deixa eu abrir aqui em Jó, capítulo 1. Versículo, eu vou falar, eu já vi outras músicas, mas tem aquela que cita que Deus me deu, Deus tomou, certo? Vamos ver aqui Jó falando isso. Aqui em Jó capítulo 1, versículo 21, diz assim: nu saí do ventre de minha mãe e nu tornarei para lá, o Senhor o deu,
e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Dentro do conhecimento que Jó tinha de Deus, que não era muito, ele não pecou. Por quê? Porque na mente de Jó, o bem e o mal vinham de Deus. E essa era a mentalidade do pessoal do Velho Testamento. Por que isso? A Bíblia nos diz no Novo Testamento que Cristo expôs os principados e potestades publicamente ao desprezo, deles triunfando na cruz. Então, só no Novo Testamento é que nós temos uma revelação melhor, uma revelação mais precisa do combate que nós temos que travar contra o império das trevas. Isso não era a realidade do Velho Testamento. No Velho Testamento eles não entendiam isso. E aí isso é mais profundo, eu não vou explicar aqui porque não caberia. Mas Jó entendia que o bem e o mal, tudo vinha de Deus. Essa mentalidade é exatamente algo que eu procurei ensinar e combater na nossa série de estudos sobre a soberania de Deus, entendendo a soberania de Deus. Se você acha que Deus controla tudo o que acontece no mundo, eu recomendo você assistir essa série sobre a soberania de Deus, porque você não está entendendo bem como é que as coisas funcionam. Certo? Então, Jó entendeu que tudo que tinha acontecido com ele, com os bens dele, com os filhos dele, tinha vindo de Deus. E aí, pelo conhecimento dele, ele louvou ao Senhor mesmo assim. Mas vamos ver aqui, vamos pegar aqui só o versículo 17. Estando ainda este falando, veio outro e disse: ordenando os caldeus 3 tropas, deram sobre os camelos e os tomaram, e aos servos feriram ao fio da espada, e só eu escapei para trazer-te a novo. Então veio o pessoal aí, os caldeus, roubaram tudo de Jó e mataram seus servos. E Jó achou que aquilo tinha sido Deus. Então quando você diz e canta que Deus deu e Deus tomou, você está dizendo que Deus levantou os caldeus para matar e roubar Jó. Então você está dizendo que Deus é aquele que mata as pessoas e rouba. E isso não é verdade, de forma alguma, está muito longe da verdade. Se nós vermos, vamos para o Novo Testamento. Se nós vermos no Novo Testamento, eu coloquei muitos versículos aqui para mostrar para você que não é Deus que comanda os ladrões nem os assassinos. É o diabo. João 10:10, o ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então Jesus nos traz vida em abundância. Atos 10:28 diz: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Todas as pessoas que Jesus curou eram oprimidas pelo diabo, não por Deus. E Jesus curou tanto judeus como pessoas de outras nações. A mulher cananeia, a filha estava endemoniada e Jesus curou. O centurião, teve o servo dele curado, o centurião romano, lá em Mateus 8. Certo? Então, João 10:10, Jesus mostra que ele é o bom pastor, ele vem, e Jesus é Deus, né, encarnado. Então esse é o coração de Deus. Tiago 1,17 diz: não erreis, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de Deus, descendo do Pai das luzes, onde não há mudança nem sombra de variação. Então toda boa dádiva, dons perfeitos vêm de Deus. Não foi Deus que matou os filhos de Jó, não foi Deus que mandou roubar os bens de Jó, não foi Deus que cobriu Jó de feridas, foi Satanás. Aí você pode dizer: não, mas Deus permitiu. E aí entraria realmente naquela parte que eu falei da soberania de Deus e da interpretação, né, do Velho Testamento sob a luz do Novo Testamento. Nós precisamos entender a nova aliança, a revelação que Cristo nos traz. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 26, fala que o último inimigo a ser vencido é a morte. Ou seja, a Bíblia diz que diante de Deus a morte é, na verdade, um inimigo, não vem de Deus. Gente, tem muitas outras frases usadas em canções, muita doutrina que é ensinada em canções evangélicas, cristãs,
que não está de acordo com a palavra de Deus e realmente tem sido usado, eu sei, pela ignorância, tem sido usado para distorcer a visão que as pessoas têm de Deus. Então é muito importante você que trabalha com louvor, pastores também precisam estar examinando direitinho as letras das canções que estão sendo cantadas nas suas igrejas. Os ministros de louvor, principalmente os compositores, antes de tudo, isso é muito importante você saber. Se você é uma pessoa que atua no louvor, você é um compositor ou você é uma pessoa que canta, você deve entender que toda pessoa que está ministrando louvor, ele está também pregando a palavra. É uma pregação que você está fazendo. Muitas vezes é uma pregação que vai fixar mais na mente das pessoas do que esse tipo de pregação que eu estou fazendo aqui. Então é muito importante você ter conhecimento profundo das Escrituras. Os ministros de louvor muitas vezes são colocados para ministrar nas igrejas porque tem uma voz bonita, mas eles precisam, pode até ser utilizado, claro, mas precisam estar debaixo de pastoreio, e o pastor também precisa conhecer as Escrituras, né? E aquele que está à frente ou está responsável precisa conhecer as Escrituras, que é para você não estar pregando heresia na sua igreja através do louvor. E sempre há o risco, né, de você, né, deixar afrouxar demais e acontecer isso aí, certo? Então os ministros de louvor e as pessoas que atuam nessa área precisam compreender as Escrituras. Tem que estudar a Bíblia como qualquer pregador. Tem que ter vida devocional também, né? Não é só porque o cara toca muito bem que tem que estar lá tocando, porque ele vai estar ministrando alguma coisa da parte de Deus. Deus habita no meio dos louvores do seu povo, né? Não quer dizer que um novo convertido não possa estar lá. Eu já até falei sobre isso quando eu era novo convertido. Pouco tempo depois já estava tocando guitarra na igreja, mas eu estava debaixo de pastoreio, tinha um discipulador, eu estava no discipulado. Então podemos sim ser usados, mesmo quando a gente não tem tanto conhecimento da palavra, mas desde que a gente esteja debaixo dessa orientação. Então tem que compreender as Escrituras, tem que ter vida devocional e tem que estar debaixo de pastoreio, né, de um pastor que também precisa conhecer as Escrituras, porque se o pastor mesmo, o líder, não conhece as Escrituras, né, os seus liderados também não vão conhecer, né? Jesus mesmo disse, basta o seu discípulo ser como o seu mestre. E se o mestre, ele mesmo não tem conhecimento da palavra, os discípulos dele vão ser pior do que ele, né? Então, gente, tem que ter o conhecimento da Bíblia, certo? Então fica aí, essa aula foi a 12ª aula, ensinando pelo louvor. Veja que é muito crítico isso, mas estamos aqui para aprender e corrigirmos, né? Que Deus abençoe você. Espero que tenha gostado, tenha aprendido alguma coisa. E se essa é a primeira aula que você está assistindo, convido você a assistir as outras aulas, para que você possa ser edificado também na palavra do Senhor. Deus abençoe e fique na paz do nosso Rei Jesus Cristo.